Olá, amigos, com os objetivos já traçados e um novo modus operandi já estabelecido no CT Jorge Elal Ninho do Urubu, o elenco principal do Clube de Regatas do Flamengo se apresentou na tarde da quarta-feira, dia 8 de janeiro, visando o início da preparação para aquela que promete ser a maior temporada da história do Mengão, que vai se estender desde esse dia 8 de janeiro até o dia 21 de dezembro de 2025, para quando está marcada a última rodada do Campeonato Brasileiro. E sim, é uma temporada que pode bater, pasmem, 88 jogos. Em 2017, o Flamengo teve um recorde com mais de 80 jogos, mas chegar às finais das principais competições, o Mengão em 2025 pode ultrapassar essa marca e ter a temporada com a maior quantidade de jogos. Claro que se depende de chegar às finais do Campeonato Carioca, Libertadores, Copa do Brasil, se classificar ao Intercontinental, mas será uma temporada verdadeiramente desgastante e desafiadora sobre a equipe comandada pelo técnico Filipe Luís. Filipe Luís, que encerrou o ano de 2024 com moral, apenas uma derrota no currículo profissional, que foi contra a equipe do Fluminense, e a mesma quantidade de títulos conquistados. O Flamengo levantou a Copa do Brasil e terminou a temporada de 2024 com a setinha apontada para cima. Para esse ano de 2025, o principal objetivo já está traçado pelo José Botto, que é o novo diretor de futebol do Mengo, em conjunto com o técnico Filipe Luís. E uma novidade: o modus operandi mudou. As presenças políticas, os cargos políticos, dá para dizer que estão praticamente extintos do futebol do Flamengo. O novo presidente Luiz Eduardo Batista BAP assumiu no dia 1º de janeiro a presidência do Flamengo e não estava presente na reapresentação do elenco. Inclusive, isso foi dito pelo José Botto, português, novo diretor de futebol do Mengo, que é o nome forte. Se a gente for pensar hoje de futebol do Flamengo, a figura que vem à mente é o José Botto. Claro, ele vai sempre responder ao BAP, que é o presidente do Mengo. Mas é como se o BAP tivesse entregado a chave do CT Jorge Elal para o português, que estava no Osijek da Croácia, e agora tem esse desafio enorme de comandar o futebol, gerir as contratações, de ser a ponta desse guarda-chuva. E aí tem uma questão: o BAP, ele vai sempre avaliar o trabalho do outro, que é um funcionário, não é um cargo político. Ele ganha para isso, é bem pago para isso. E toda hora vai ser muito bem avaliado pela diretoria do Flamengo, que promete não interferir de maneira extrema no futebol, que dá para dizer que é uma quebra, uma ruptura com o que vinha acontecendo na gestão Landim, onde o nome forte era um político, um cargo político, vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Agora a coisa é diferente, o nome forte do futebol é um funcionário do Mengo, é o José Botto, que fez questão de conversar com a imprensa nesse dia de reapresentação e conhecer o elenco. Ele já tinha tido um contato com o técnico Filipe Luís na Europa. O Filipinho fez boa parte das suas férias, esteve em boa parte das suas férias no continente europeu. Ele gosta muito da Espanha, morou muito tempo em Madrid, tem casa em Madrid, as filhas nasceram na Espanha, os filhos do Filipe Luís nasceram na Espanha, e ele fez questão de voltar para a Espanha. Lá na Europa ele teve esse contato com o José Botto, que agora teve a oportunidade, você está vendo aí nas imagens, a primeira oportunidade de ter esse contato com o elenco principal do Flamengo. Esse elenco se apresentou na parte da tarde. Esse time viaja no próximo sábado para Orlando, onde ficará até o próximo dia 19, quando está marcada a estreia do Flamengo na temporada com o time principal. O time joga contra o São Paulo em Fort Lauderdale no dia 19 e no próprio dia 19 retorna ao Rio de Janeiro com volta marcada para o dia 20. Então esse time principal se apresentou nesta quarta-feira, dia 8 de janeiro. A gente vai detalhar tudo o que aconteceu. Tem marcado treino para a sexta, para o sábado. No sábado viaja para Orlando e vai permanecer do dia 11 até o dia 19 em Orlando, voltando ao Rio de Janeiro, chegando ao Rio de Janeiro no dia 20. Esse elenco é o elenco principal, o elenco onde está a espinha dorsal do Mengo.
que ainda não teve contratações para essa temporada, não são esperadas contratações faraônicas, não são esperadas contratações caríssimas, mas sim contratações pessoais, pontuais, para dar aquele perfume para um elenco que já é considerado muito qualificado. A ideia é manter pelo menos o time titular até a disputa do Super Mundial de Clubes, que acontece no meio do ano. E qual é considerado hoje o time titular do Meno? Claro, com alguns parênteses. A gente vai para o goleiro Rossi, na linha defensiva o Wesley, que recebeu sondagens do continente europeu, propostas muito pesadas, mas o Flamengo quer segurar pelo menos até a janela europeia de meio de ano. A dupla de zaga com Léo e Léo, né? Léo Ortiz e Léo Pereira. Do lado esquerdo, o Alexandro e também o Ayrton Lucas. O meio de campo com aquelas variações de Eric Pulgar, Nico de la Cruz, a presença do Gerson e do Arrascaeta, e o ataque com aquelas figuras conhecidas, Luiz Araújo, Everton Cebolinha, voltando de lesão, o próprio Gonçalo Plata, que teve muitas oportunidades, e esse centroavante, que pode ser o Juninho do Karabakh, do Azerbaijão, mas que hoje no elenco principal a gente tem o Pedro, que se recupera de lesão e no melhor dos cenários deve voltar para a disputa do Super Mundial. Então a ideia é segurar ao menos o 11 inicial até o Super Mundial de Clubes e buscar no mercado contratações pontuais. O nome do centroavante é o Juninho. O Flamengo pretende pagar 25 milhões de reais para trazer o jogador, tem 40 milhões em caixa para trazer um atacante e algumas saídas estão acontecendo. Do elenco que terminou a temporada de 2024, 2 jogadores não se reapresentaram, porque o contrato se encerrou e não houve uma renovação. O Davi Luiz, zagueiro, e o Gabriel Barbosa, atacante. O Gabriel já está treinando normalmente com a equipe do Cruzeiro, vai seguir a carreira dele no Cabuloso. E um outro jogador, esse se apresentou com o Flamengo, né? É obrigação dele, o Fabrício Bruno, que tinha contrato com o Flamengo em vigor, ou seja, tinha que cumprir com as obrigações contratuais dele, foi negociado com o Cruzeiro. A negociação chegou ao fim por volta da noite da quarta-feira, 7 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do zagueiro, que inclusive serviu a seleção brasileira na última temporada, o que deve abrir espaço para o Cleiton. Hoje o Flamengo no elenco principal tem Léo Ortiz, Léo Pereira e Cleiton, vai ter que buscar uma peça de reposição no mercado. Muito se fala do nome do Vitão, do Internacional, durante todo esse processo até o fechamento da janela. A gente vai detalhar tudo isso aqui no canal da Litoral News. Então, 2 saídas por final de contrato. A primeira saída por negociação é a primeira negociação estabelecida pela diretoria comandada pelo José Boto, à frente do futebol do Flamengo. Fabrício entendia que ele não se encaixava nas características principais do modo de jogo do técnico Felipe Luiz e por isso fez a opção de se transferir para a equipe do Cruzeiro, onde se imagina que ele deve ser titular absoluto e não vai precisar brigar ali de maneira mais ferrenha pela posição com Léo Ortiz e com Léo Pereira. O time principal ainda não treinou. É importante que se diga isso, porque é natural que durante toda a pré-temporada, os primeiros dias sejam de exames. Você faz exames, entende como é que está o jogador, não dá para você massacrar o atleta no gramado. Você tem que entender, será que ganhou peso? Será que está bem fisicamente? Porque, claro, que os jogadores, a grande maioria, tem esse entendimento que é preciso fazer academia, é preciso fazer um trabalho durante as férias, mas, naturalmente, é um momento que você tira um pouquinho o pé. Como aquela rabanadinha, né? Para ficar um pouquinho mais leve, recarregar as energias. Então não é com a mesma aplicação e a mesma intensidade. Então, nesse processo de pré-temporada, são feitas avaliações dos jogadores, como é que estão os atletas da equipe do Flamengo, como é que os jogadores estiveram nas férias, como é que o time se preparou. E, a partir disso, as cargas são individualizadas para que o Felipe Luiz comece a trabalhar no campo com sede de jogo. Essa é uma temporada muito especial para o Felipe. Há um ano ele se apresentava como o técnico do Sub-17, um ano depois tem a oportunidade de começar a primeira pré-temporada dele como treinador de futebol profissional. Então, a ideia é que tudo seja feito respeitando e estabelecendo cronogramas organizados para que o Flamengo esteja inteiro durante até a temporada, que, como eu disse no início do vídeo, pode se estender e vai se estender até o dia 21 de dezembro e pode ter 88 jogos. Algo que já está estabelecido, é o objetivo principal do Flamengo nesse ano. Campeonato Brasileiro. Se tem uma competição que o Flamengo quer conquistar, essa competição
é o Campeonato Brasileiro de 2025. A diretoria entende que não pode o time que tem o maior investimento do futebol brasileiro ficar 21, 22, 23 e 24, 4 temporadas sem uma briga até a última rodada pelo título brasileiro. Então, o objetivo fincado, estabelecido, é o título brasileiro de 2025, é o Campeonato, claro, com outros objetivos, o Tetracampeonato da Libertadores, mas o principal objetivo do Mengo é a Liga de Pontos Corridos. E para isso, o José Boto disse que vai contratar peças pontuais que não sejam necessariamente para agradar a torcida e a imprensa. Claro que é preciso montar um elenco forte para uma temporada que vai ser extremamente desgastante. Bom, o time vai seguir a preparação, a gente vai trazer todos os treinos do Flamengo aqui no canal da Litoral News. O Boto prometeu que teremos treinos abertos para a imprensa, teremos entrevistas com jogadores, mas é importante também trazer algumas informações sobre a questão do departamento médico. O Márcio Tanuri foi demitido da chefia de saúde e performance do Mengo. O Runco assumiu a chefia da medicina do Flamengo como um todo, né? Ele é o chefe da medicina do Flamengo geral, cuida do futebol, cuida dos esportes olímpicos, cuida de tudo. E ele está estabelecendo ali uma nova rotina, um novo cronograma nessa chefia do departamento médico. E o Runco escolheu o Sasaki, o Fernando Sasaki, para chefiar a medicina do Flamengo no futebol. Então, o Runco passa a ser a ponta do guarda-chuva na parte médica geral do Mengo e escolheu o Fernando Sasaki para ser o cara que vai estar ali no relacionamento mais próximo. Inclusive, tivemos algumas mudanças nesse departamento médico do Flamengo. As avaliações vão sendo feitas, né? Algumas decisões podem acabar sendo revogadas, como, por exemplo, o Runco, no primeiro momento, tinha cortado aquela função de um chefe de nutrição para acompanhar a delegação nas viagens. E o entendimento talvez seja de que seja, assim, necessário ter um nutricionista para estar estabelecendo a rotina de alimentação dos atletas durante as viagens, a reposição, tudo aquilo que é necessário. Então, nesse trabalho, a nova diretoria assumiu no dia 1º de janeiro. Você que está acompanhando a gente na quinta, completando 9 dias, né? Vai bater 10 dias na sexta-feira desse trabalho à frente da equipe do Mengão. Então, todo o processo está sendo estabelecido. Se o time principal treina e se reapresenta, passa por exames visando essa pré-temporada e a Supercopa do Brasil no dia 2 de fevereiro, porque, como a gente disse, o Brasileirão é o objetivo do ano, a Supercopa é o objetivo à vista. O Flamengo quer ser supercampeão do Brasil, já iniciar a temporada levantando uma taça. Um outro time, comandado pelo Kleber Santos, vai estrear no Campeonato Carioca no próximo domingo contra o Boa Vista às 4 horas da tarde, inclusive com transmissão aqui da Litoral News. Nomes de destaque desse elenco: Pablo, Carlinhos, Lohan, próprio Cleiton, são jogadores que vão fazer parte dessa composição, num time que já vem treinando desde a última sexta-feira do ano de 2024, visando essa estreia no Campeonato Carioca. A tendência é que esse time faça de 4 a 5 jogos, enquanto o time principal estivesse se preparando para a temporada como um todo, já que o Campeonato Carioca com objetivo secundário, claro, com o objetivo de fazer um bom campeonato, levantar a taça, mas sem que isso comprometa a sequência da temporada do Mengo, até porque a Taça Guanabara serão 11 jogos disputados até o final de fevereiro. Quando chegar o Carnaval, já saberemos, inclusive, quem será o campeão da Taça Guanabara, quem serão os classificados para a semifinal do Campeonato Estadual. E além desses nomes que eu citei, estão nesse grupo que está sendo comandado pelo Kleber, que está treinando geralmente na parte da manhã. Você vê, inclusive, imagens. Importante ressaltar, o Felipe Luiz está de olho, tá? Não é que, tem um time lá, beleza, deixa eles se virarem. Não, o Felipe Luiz está de olho. O Felipe Luiz trabalhou com boa parte desses atletas no Sub-20, a garotada que está na Copinha também no Sub-17. Ele pode sim utilizar atletas para a sequência da temporada, como já utilizou na reta final do ano de 2024. Inclusive, tanto o Filipinho como o Boto acompanharam o treino na parte da manhã desse elenco alternativo. E além desses nomes que eu citei, os goleiros Diogo Alves, Lucas Furtado, Zandro e Eduardo, os laterais Luciano e Daniel Salles, os laterais esquerdos é o Wellington, Carbone e Aniuan, os zagueiros Cleiton, Felipe, Iago da Mato, Pablo, os volantes Daniel, Rogério,
Ryan Lucas, Fabiano, Caio Garcia, João Vitor, os meias Rafael, Guilherme e o próprio Lohan, o ataque com o Thiaguinho, Felipe Tereza, o Wallace, Chola, Felipe Carlinhos. Então esse é o elenco que estreia no Campeonato Carioca, como eu disse, deve fazer de 4 a 5 jogos. Bom, essas são as informações do primeiro dia da pré-temporada do Mengo. Claro, se você quiser ficar por dentro de todas as informações do clube mais amado, do clube mais querido do Brasil durante todo esse ano de 2025 e de olho nas transmissões, se inscreva aqui no canal da Litoral News. Eu sou Marcelo Marinho, estou contigo nessa. Conta com o seu comentário, o que você está achando desse início das movimentações do Flamengo, da nova diretoria, que no futebol está sendo chefiada pelo José Boto, português que estava lá no Oziek. Deixa eu fazer mais um convite, link no comentário fixado, você faz seu cadastro na Betfair. Para maiores de 18 anos, na Betfair o jogo continua. A Betfair é legal no Brasil e eu te convido a fazer o cadastro, porque a Betfair já avisou. Para a galera que fizer o link lá na Litoral News, fizer o cadastro, a gente vai trazer promoções especiais durante todo esse ano de 2025 para você que nos acompanha aqui na Litoral News também para o jogo. Vem com a Betfair e vem com a Litoral News.